Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre os povos indígenas e suas lutas e conquistas dentro do território brasileiro. A escolha desse tema foi pensada para os estudantes que irão prestar vestibular para a Universidade do Estado do Amazonas. É um dos temas do edital, mas espero que seja aproveitado por todos que vejam esse vídeo. Então vamos começar. O que vamos ver na aula de hoje? Vamos falar sobre a população brasileira como um todo, quantos nós somos, e também sobre o quantitativo da população indígena. Vamos falar também sobre o território e as populações, em especial os povos indígenas na Amazônia. Vamos falar também sobre os conflitos culturais e territoriais pelas terras indígenas. E, por último, vamos falar também sobre a presença indígena no contexto urbano. Bem-vindos ao Falando de Geografia, eu me chamo Joanilde Bonetti, sou professora de Geografia e vamos para o vídeo. Vamos começar falando então da população do Brasil. Então, a partir disso, vamos ver quantos somos. Segundo o censo de 2022, feito pelo IBGE, a população brasileira é de 203.080.756 pessoas. Porém, segundo o próprio IBGE mesmo, essa população brasileira atualmente é de 212,6 milhões de habitantes. Essa estimativa é de até dia 1º de julho de 2024. Então, observem aí que de 2022, que foi o último censo, que tinha uma população de 203 milhões, a atualização dele para 2024, 212,6 milhões. Gente, desculpa se vocês ouviram som no fundo de um galo cantando, é que se eu for parar toda vez que ele cantar, esse vídeo não sai. Então, ignorem o som do galo no fundo. Então, vamos continuar. Agora que falamos de população do Brasil, vamos falar especificamente da população de Manaus. Em 2022, era de 2 milhões de habitantes. Mas essa população vai aumentar. A população estimada para 2024 é de 2.279.686 pessoas dentro da cidade de Manaus, ok? E o porquê que eu trago essa população de Manaus? Porque ao longo do vídeo vocês vão verificar que dentro do território brasileiro, a maior quantidade de indígenas vivendo dentro do território fica na região norte e nordeste. E Manaus é o município que recebe a maior quantidade de indígenas, tá? Fora das aldeias. Em 2022, o número desses indígenas residentes no Brasil era 1.693.535 pessoas, o que representa aí 0,83% da população total do país. E em 2010, o IBGE contou aí 896.917 indígenas. Então, a gente tinha aí um total de residentes dentro do território nacional. Vamos agora para o nosso próximo tópico, os povos indígenas na Amazônia. Como que essa população está inserida dentro da Amazônia? Em 2022, o número de indígenas residentes no Brasil era de 1.693.535 pessoas, o que representava aí, como eu falei anteriormente, 0,83% da população total do Brasil. Em 2010, esse valor era de 896.917 mil indígenas, representava 0,47% do total de residentes no território nacional. Isso significa que o contingente teve uma ampliação aí, né? De 88,82% desde o censo demográfico anterior, ou seja, de 2010 para o de 2022, teve uma crescente. Bem, onde que se concentra? Mais da metade da população indígena vive na chamada Amazônia Legal, segundo o censo de 2022. Essa região abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte oeste do Maranhão. A maior parte dos indígenas do país, 51,25%, ou 867,9 mil indígenas vivem nessa Amazônia Legal, né? E aí a gente pega aí, como eu falei, os estados da região norte, do Mato Grosso e parte do Maranhão. O norte concentrava 44,48% da população indígena,
do país em 2022, totalizando aí 753.357 pessoas. Outros 31,22% estavam no Nordeste, o equivalente a 528.800 pessoas. Os dois estados com maior número de pessoas indígenas são Amazonas e Bahia. Em 2022, Manaus era um município brasileiro com o maior número de pessoas indígenas, com 71,7 mil. Aí, depois de Manaus, outro município que tem uma grande concentração indígena é São Gabriel da Cachoeira, que tinha, lá em 2022, 40,3 mil habitantes indígenas, seguido de Tabatinga, com 34,5 mil habitantes indígenas. Outros lugares onde a gente tem uma grande concentração de indígenas é as terras Yanomami, são outros lugares que a gente tem uma concentração indígena. Outra informação que o IBGE traz é que, do total de 630 mil domicílios com pelo menos um morador indígena, 137.256 estavam localizados dentro de terras indígenas e 492.785 estavam localizados fora de terras indígenas. Então, vocês podem verificar que a maior parte da população indígena está concentrada na região norte e nordeste, e grande parte dessa população está fora das aldeias. E aí vão para cidades como Manaus, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira. Vamos seguindo. Gente, quero pedir a vocês que quem chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreve no canal. Dessa forma eu vou saber que você está gostando do conteúdo, que ele está te ajudando de alguma forma. E assim me incentiva a produzir mais vídeos, tá bom? Obrigada, vamos continuar. Agora vamos falar um pouco sobre os conflitos sociais. Os povos indígenas, eles enfrentam diversos conflitos socioculturais e territoriais, incluindo, por exemplo, invasões e explorações. Em 2021, foram registrados 305 casos de invasões em terras indígenas para exploração ilegal de recursos naturais e danos ao patrimônio. Outro problema é o desmatamento e a degradação florestal. Em 2022, o INEP informou que ameaças ao redor das terras indígenas no Brasil tinham aumentado em 74%. As terras indígenas são consideradas em algumas áreas mais conservadas, pois entre 1985 e 2022 perderam menos de 1% da sua vegetação nativa, enquanto as áreas privadas perderam 17%. A violação dos direitos básicos, os povos indígenas enfrentam racismo, preconceito, violação dos seus direitos, dos direitos da mulher indígena, falta de acesso à saúde e a serviços públicos, como a desassistência na área da saúde. Inclusive, em 2023, o Ministério da Saúde tinha declarado emergência de saúde pública de importância nacional dentro do território Yanomami, em resposta à desassistência sanitária na região. Foi repercutido muito na mídia, tá? Tanto em jornais da TV, como também nas redes sociais, na internet. Então, esse aí é um dos exemplos. Também temos a desassistência na área da educação escolar. Além disso, a gente tem a impunidade de crimes de tutelas. Geralmente, esses crimes e conflitos estão relacionados à disputa pela posse, ocupação e exploração de terras, são as principais causas dessa violência praticada contra os indígenas e contra suas comunidades dentro do território brasileiro. Geralmente isso acontece porque as pessoas estão em busca de minerais, madeira, que tem grande concentração dentro das terras indígenas. Então isso aí são características de conflitos dentro do território indígena. Gente, quero avisar vocês, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar 2 e-books que eu tenho aí disponibilizados. Um é grátis, que é sobre a regionalização do Brasil, especificamente. O segundo é sobre a geografia geral do Brasil. Escolhi alguns conteúdos que caem muito em vestibular. Tá num preço muito bom. Se vocês tiverem interesse, clica lá no link e vai conhecer meu trabalho, tá? E é isso, vamos continuar. Para finalizar, nós vamos falar sobre a presença indígena no contexto urbano. É um fator que se verifica desde a colonização portuguesa, tá? Lembrem-se aí lá de 1500, quando a coroa portuguesa chega no Brasil, os indígenas faziam parte dessa população urbana. Uma das características para a inserção dessa presença indígena no contexto urbano foi a migração. Os indígenas migraram para as cidades em busca de melhores condições de vida, mas enfrentaram algumas dificuldades para se estabelecer e acabaram por viver em favelas.
Então, a gente tem fatores econômicos também, tá? Porque o índio, ele foi apresentado ao capitalismo e por mais que ele plante e produza seu próprio alimento, há coisas que eles não conseguem produzir dentro das suas terras. Então, eles precisam de dinheiro para comprar, por exemplo, um medicamento ou qualquer outra coisa que eles não possam produzir dentro do seu território. Entendam isso. Então, a partir desse momento, migram para os centros urbanos em busca de emprego. A invasão de terras também é um outro fator que faz os indígenas irem para os centros urbanos. Por quê? As cidades elas avançam tanto que elas acabaram invadindo as aldeias indígenas, tomando as suas terras. Lembram lá da formação do território brasileiro? Então, esse indígena acaba sendo forçado a fazer parte dos centros urbanos. Um exemplo da participação indígena na construção de cidades foi a construção do Rio de Janeiro, onde eles foram fundamentais para a participação na construção dessa cidade em questão. Então, a presença indígena nas cidades ela é marcada por grandes desafios, como pobreza, dificuldade de conseguir emprego, preconceito, invisibilidade. Quando esses indígenas vão para a cidade, não só a cidade de Manaus, por exemplo, como eu falei para vocês, que é a capital do estado do Amazonas, que recebe uma quantidade significativa de indígenas, mas qualquer cidade, quando o indígena vai para a cidade, ele sofre com a falta de moradia, adaptação cultural, acesso à saúde, preconceito racial. E esses são alguns dos problemas sofridos pelos indígenas dentro do contexto urbano. Voltando para a cidade de Manaus, que é a minha cidade, a presença indígena em Manaus ela é marcada por algumas características. As organizações indígenas elas vão funcionar como espaços, articulação política e das práticas simbólicas dessas etnias, tá? Por quê? Como eu já mencionei para vocês, elas sofrem um preconceito. Então, elas buscam, as comunidades indígenas que estão dentro da cidade de Manaus, elas buscam se organizar em espaços onde elas possam discutir os seus anseios, os seus direitos e também suas práticas simbólicas. As associações indígenas convidam os seus parentes, que assim como eles se chamam, para participar de rituais e suas festividades. É uma forma de manter a tradição deles viva, mesmo fora da aldeia. Outro processo que a gente vai ter dentro de Manaus são as ocupações irregulares. E a gente tem também bairros formados aqui em Manaus, como o Parque das Tribos, a comunidade Parque das Tribos, que a maioria dos indígenas que vivem no Parque das Tribos são, onde a maioria das etnias são do Alto Solimões, como o Cocama, Sateri Maué, e do Alto Rio Negro, como os Baré, Tucanos e Baniuás. Com relação à condição de vida, a maioria dos indígenas que vivem na cidade estão em situação de pobreza, tá? Tem dificuldade de conseguir emprego, a principal renda vem do artesanato, mesmo na cidade, assistência à saúde tem essa dificuldade, e também assistência na questão de escola. Existem crianças que vão para a escola convencional que a gente está acostumado, mas existem tribos que estão bem organizadas, onde os primeiros anos do ensino básico, eles conseguem professores para trabalhar dentro das tribos, professores indígenas formados e tudo mais. Os indígenas que migram para as cidades eles enfrentam desafios como a garantia do direito à moradia, à educação de jovens, contra a violência, as drogas, tudo isso são problemas sociais com relação aos indígenas no contexto urbano, tá bom? E para finalizar, lembre-se que, para quem não sabe, a palavra Manaus era atribuída a uma das tribos que habitaram o Rio Negro. Os etnólogos afirmam que os índios manaós são de origens aruaque. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre-se de curtir, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!